Foi quando eu refleti que o Nikolai era um completo estranho e aproveitei o fato de precisar de um banho para ir ao quarto dele, onde ele passou a noite. A cama estava vazia e, por um impulso, eu adentrei o banheiro. E foi quando o surpreendi completamente despido, escovando os dentes. E para o meu espanto, ele era mais bonito do que eu havia percebido antes. E de fato, deveria ser um prostituto muito requisitado. Ele voltou-se a mim assustado. E teve uma coisa que eu aprendi no exército, foi que homem não tem cerimônia em banheiros masculinos. Fui até o vaso onde urinei. E em seguida já fui tirando a roupa e avisando que tomaria um banho primeiro. E assim, daria tempo para ele escovar os dentes. E foi quando me voltei a ele e vi que ele me observava meio que fascinado. Fingi não perceber e só comentei que assim nenhum atrapalharia o outro. Pouco depois, eu escovava os dentes já enrolado na toalha enquanto ele tomava banho. Mentiria se dissesse que também não reparei o quanto ele era bonito. E foi naquele momento que eu recordei do Dominique na ocasião em que tivemos juntos pela primeira e única vez como amantes. Então, a minha mente pareceu desbloquear e eu me lembrei de estar exausto e o meu irmão me segurar pelo rosto e me pedir para que eu olhasse em seus olhos. Depois ele mencionou as seguintes palavras: "Você não pensará mais em mim com desespero, tristeza ou culpa. A sua energia sexual também será para as mulheres. E quando estiver com elas, sentirá a minha presença com você. Reviverá os meus toques, a minha voz, o meu cheiro, o meu corpo e toda a intensidade que sentiu comigo. Você, mesmo que pense em mim e queira chamar o meu nome, pronunciará o nome da mulher que estiver contigo. Você não mais irá ao Père Lachaise e nem me buscará se colocando em perigo em lugares desertos. E ficará em paz com isso. Contudo, que você conheça o amor que ultrapasse o que sente por mim. E assim, estará livre dessa indução." Naquele momento, eu senti o meu corpo enfraquecendo e uma pontada tão forte na cabeça que a minha vista escureceu. E quando dei conta de mim, estava jogado na cama com o Nikolai preocupado me chamando. A Suzette e Cecília estavam ao lado dele preocupadas. Cheguei a ouvir a Cecília perguntando como assim eu havia caído do nada. Comentei que foi apenas um mal-estar passageiro, provavelmente provocado pela fome. Mencionei aquilo para encurtar conversa. E diante disso, o Nikolai perguntou quem era o Dominique que eu havia chamado. A Suzette contou que Dominique era um dos nossos filhos e o nome do meu irmão que faleceu num acidente automobilístico há quase 10 anos. Procurei tranquilizar a todos e logo já estava sozinho me vestindo no quarto. A dor da ausência do Dominique veio com tudo e era como se a tristeza contida se soltasse. Procurei fugir daquela sensação e ao descer para o café, a Suzette me recomendou a ligar para os meus pais e dizer alguma coisa, pois certamente eles estariam preocupados. Fiz o que ela sugeriu e disse que estava com a Suzette conversando coisas importantes sobre a nossa vida. Os meus pais se deram por satisfeitos e aliviaram a preocupação. E foi quando a Suzette me falou que estava preocupada com os nossos filhos por conta de eu ter me envolvido no problema do Nikolai. E por isso, havia combinado de ir para o apartamento da Cecília e no final do dia regressaria para a casa dos meus pais. Eu concordei. A mulher do caseiro chegou com a filha para arrumar as coisas. E 2 horas depois, a Suzette se foi. Ela me deu um abraço e
pediu para que eu tomasse cuidado. Combinei de ligar para ela e tranquilizá-la assim que desenvolvesse a estratégia que usaria para garantir a segurança do Nikolai e me sair dessa. No horário do almoço, o Nikolai contou que homens de preto sequestraram vários prostitutos, mendigos e estrangeiros promíscuos, alegando estar libertando a França da depravação. Eles tinham o apoio da polícia e os levavam para uma espécie de hospital, ou melhor, laboratório, um verdadeiro hospício, onde sofriam com experimentos desumanos, e ele contou que alguns conhecidos deles, não resistiram às primeiras fases dos experimentos, e mencionou que ouviu gritos, choros, pedidos de socorro, e para que eles parassem. Também comentários sobre uma mulher chamada Cynthia e uma cobaia que andava com ela. E também o Espécime 1, que estava caçando lupinos, aproveitando as habilidades concedidas pelo Descob. E ele revelou que durante o tempo que esteve preso naquele laboratório do inferno, que era chamado de Bahamut, mas haviam outros, os quais eram chamados de Amor-Deus, Valak, Leviatã, Belforgo, Aquemã e Agares, todos tendo codinomes de demônios, e referenciado como os mais promissores espécimes a se tornarem os primeiros Ibricanes. Ele contou que injetaram nele substâncias, o que fazia vomitar e ficar muito mal. Submetiam-no a situações extremas de dor, e retiravam seu sangue a todo momento e depois o sedavam. Daí, não recordava o que fazia com ele posteriormente, mas que tinha consciência que era administrados drogas, enzimas e substâncias que o fazia se sentir estranho, e ele era mantido cativo em cela ou câmeras. Recordou que um dos sequestrados, que antes se chamava René, e mendigava pelas ruas, foi transferido para outra ala, onde se ouvia os seus gritos de dor ecoando pela instalação. E dias depois, comentários que ele tivera a mutação esperada, e que já havia sido transferido para a fase de patrulhamento e operações. E de acordo com o que se sabia, ele havia se tornado o agente Valak, e começaria a limpeza pelos noturnos. Nikolai comentou que o viu uma única vez, e isso antes da transferência. Ele era conduzido acorrentado feito um bicho, com uma máscara na cara, e escoltado por soldados com aparelhos de choque. Estava totalmente entregue às ordens da equipe de cientista como se fosse uma máquina. Nikolai mencionou ser terrível viver aquele destino. Embora aquele relato parecesse surreal, me deixou chocado. E pela primeira vez, eu senti um medo terrível e até arrependimento em ter me envolvido naquela trama, mas já era tarde para voltar atrás. E por outro lado, o meu senso de humanidade jamais concordaria com o uso do ser humano como cobaias forçadas por uma organização criminosa e extremista. Porém, o pior era que o Descob era cobertado pelas autoridades, e não havia como bater de frente com eles. Após o almoço, o Nikolai foi para o quarto disponibilizado para ele, e eu decidi repousar no quarto principal. Foi quando, ao despertar de um breve cochilo, eu recordei de fatos bloqueados em meu consciente pelo Dominique. Eram as palavras dele, de quando estivemos juntos pela última vez. Eu te amo, Victor, desde quando me tornei um noturno, que perdi muito da minha humanidade e passei a ver as coisas de uma maneira menos surreal. Entretanto, te agradeço por ter me devolvido parte dela. Sabe,
Você me deu a oportunidade de realizar uma curiosidade há muito tempo adormecida, e que nem eu cogitava mais experimentar. Ele admitiu sorrindo. E se te importa saber, você não ficou devendo nada às mulheres que já tive. A única parte que não foi legal foi a minha parte de trás ser invadida. Ele voltou a sorrir. Mas serviu de aprendizado. Eu nunca mais repito essa experiência, pois parece que eu fui arregaçado por 1 litro de pimenta, malagueta e navalha. E essa sensação é terrível. O cara fica todo ardido e com a sensação de realmente ter sido bagunçado no orgulho. E se tem alguma parte recompensante nesse sacrifício, foi comprovar que você arrebentou o freio do berimbau comigo. E com isso, não há dúvidas que eu fui o teu primeiro em todos os aspectos. Ele completou meio constrangido, mas revelando o quanto era orgulhoso. Bem, eu não sei o porquê dele ter me dito aquilo, mas aquelas palavras ecoavam na minha mente, me enchendo de desejo e me fazendo delirar. Tanto que eu fui para o banheiro dar uma aliviada no bagulho. Lembrei também quando ele me ajudou a me vestir e me carregando me levou até a minha moto, onde me conduziu ao hospital mais próximo. E mal estacionou a moto, e ele me pegou e entrou comigo no hospital, alegando que eu sofria de uma doença rara e que estava precisando de sangue. Os enfermeiros vieram ao meu socorro, e uma enfermeira perguntou se havia como ele comprovar aquilo, e que somente a médica poderia confirmar a necessidade de tal procedimento. Ao que, furioso, meu irmão a olhou nos olhos e mandou-a chamar a médica o quanto antes. A especialista pareceu meio incomodada em vir falar com o meu irmão, ao que ele exigiu que ela me colocasse para tomar bolsa de sangue, e até mencionou que era um vampiro e que exagerou no consumo do meu sangue. E por estar sendo induzida, a mulher atendeu imediatamente e até me deixou as mensagens deixadas pelo meu irmão, de que ele acalmaria os nossos pais quanto à minha ausência. Agora, eu entendi alguns detalhes que foram bloqueados na minha mente e estava surpreso com a capacidade de influência psíquica do Dominique. Porém, estava preocupado com ele e temia que o desbloqueio da minha mente ter alguma coisa a ver com ele ser capturado e estar sendo submetido a experimentos, ou até ter sido eliminado. Bem, eu não tinha certeza de nada. Tudo era uma suposição. Todavia, aquilo me causou um desespero e uma angústia sem comparação. E tudo o que eu mais queria era saber se o Dominique estava bem. Mas para não me enlouquecer, eu preferia manter a fé. No final do dia, eu voltei para a casa dos meus pais, até porque precisava justificar tantas atitudes incomuns que tomei. Deixei o Nicolai no chalé, porém, combinei de passar todos os dias para saber como ele estava, repassar informações e garantir o atendimento de qualquer necessidade dele. Conversar com os meus pais não foi difícil. No dia seguinte, eu trabalhei com a minha mãe, mas visitei o Nicolai. Fui de moto para chegar mais rápido e ainda estive no cemitério Perlatiese, à procura do meu irmão. E 2 dias depois, a Suzette entrou em contato comigo para conversarmos. A recebi em nossa casa e foi quando ela me informou que havia tomado uma decisão. Ela queria o divórcio e se mudaria com a Cecília para os Estados Unidos. Contudo, em reconhecimento ao vínculo forte e os cuidados que os meus pais tinham com os nossos filhos, ela os deixaria comigo. Até mesmo porque não poderia submeter a Cecília a cuidar de crianças que nem eram dela. Mencionou que a Cecília já havia sofrido muito
e que ela queria recompensá-la com uma vida a dois, sem amarras ou pesos do passado. Perguntei se era realmente aquilo que ela queria, ao que confirmou. E quanto aos pais dela, a Suzette alegou que não queria que os nossos filhos tivessem o menor contato com eles, pois eles eram nocivos, manipuladores e não tinham nada a ver com as nossas vidas. E quanto aos meus pais, ela mencionou que eu poderia revelar tudo acerca do nosso divórcio. Revelei que, acima de qualquer coisa, eu a apoiaria, e que nem os meus pais saberiam de tudo por hora. Apenas seriam informados da nossa decisão em comum acordo e da sua partida. A Suzette adiantou que tudo que possuímos junto ela deixaria para os nossos filhos, e que quando pudesse os visitaria. Reconheci que ela era muito forte, ao que me disse que estava feliz em poder ser ela mesma, e muito mais feliz por ter o meu apoio. Continuei cuidando dos nossos filhos, com a ajuda dos meus pais e das babás. E por sorte, eles eram muito tranquilos. E sempre estávamos atentos às necessidades deles. Entretanto, me esforçava para sempre passar no chalé para auxiliar o Nikolai. Ele estava sem jeito, mas sabia que não poderia fazer nada, pois a perseguição era silenciosa e, contudo, era contínua. Eu estava preocupado com tantas coisas que mal tinha tempo de refletir sobre mim mesmo. O dia passava sem que eu percebesse. Cumpria a minha jornada de treinos na academia, visitava o chalé, trabalho no restaurante e cuidados com os meus filhos, e tudo isso sempre preocupado com o Descobre. E foi quando precisei levar alguns pormenores para o Nikolai. E ele confessou que estava a ponto de enlouquecer de carência e desejo. Sorrindo, comentei que nem tinha tempo para pensar em mim mesmo. E diante disso, ele me roubou um beijo, e naquele momento eu não resisti. E quando dei conta da situação, já transávamos loucamente. Eu fiquei surpreso com o quanto ele era experiente, ousado e intenso. E quando terminamos, eu percebi que havia me apaixonado. E a partir de então, os nossos encontros se tornaram uma loucura deliciosa e surpreendente. Ele era do tipo que topava tudo e sabia agradar e enlouquecer. Vivemos o nosso amor desregrado e intenso por 6 meses, até que fomos surpreendidos pelo maldito Descobre. Havíamos acabado de viver um momento maravilhoso a dois, e nos beijávamos enquanto tomávamos banho junto, quando o telefone começou a tocar intensamente. Decidi atender, e foi quando fui surpreendido com a seguinte mensagem: Atenção, Vitor Labantini Bouvier. Aqui quem fala é Franklin Hawks Vivier. De antemão, sinta-se privilegiado em falar comigo, pois não costumo me envolver em nenhuma operação. Você está tendo o privilégio de falar com o diretor de operações do Departamento Secreto de Contenção Obscura. E eu respondo por todas as operações nacionais e internacionais do Descobre, e todos os escritórios e QGs se reportam a mim. Saiba que eu não costumo me meter em operações em execução, mas você me chamou a atenção por sua ousadia, idiotice e até inocência. Você já aproveitou muito de nossa generosidade, se divertindo com uma propriedade do Descobre, a quem chamamos de Bricane Bahamut. Poderíamos ter tomado decisões mais extremas. Sabemos tudo sobre os seus pais, os seus filhos, a sua ex-mulher e a amante dela. Basta uma autorização minha, e tudo que você acredita ter desaparecerá. Contudo, você já perdeu seu irmão Dominique,
E olhando as gravações de capela do Perlatiese, eu percebo o quanto estava arrasado. Você praticamente implorava para que ele levantasse do caixão e ficava o observando como se não acreditasse que era realmente ele no ataúde. Imagina só, perder tudo o que lhe restou, incluindo o que escapou de você, pois neste momento a tua ex-mulher e a namorada apaixonada dela estão na mira de um agente, assim como a tua mãe, o teu pai e praticamente os teus filhos, pois um agente só está à espera de uma ordem para invadir a tua casa e dar cabo dos teus gêmeos, o Dominique Damon. Nomes interessantes. Agora, passe o telefone para o agente Bahamut e reze para que ele seja generoso com você. Naquele momento, eu estava em choque. E sem pronunciar uma só palavra, eu entreguei o celular para o Nikolai. Eu tremia de pavor e o fitava com frustração e tristeza. Ele me olhou com preocupação e, pegando o telefone, levou ao ouvido. Logo ele empalideceu e eu comecei a chorar ao ver que eu não tinha escapatória. E com algum tempo ouvindo o que aquele maldito criminoso falava, ele avisou que havia entendido tudo. Depois me fitou com tristeza e me abraçou. Eu comecei a pedir perdão a ele por não tê-lo deixado partir para mais longe. Ao que ele discordou e contou que justamente por ele não ter partido para mais longe é que ainda estava vivo. Então revelou que o Descobre implantou uma bomba de veneno em seu estômago e que caso ele se afastasse cerca de 3 quilômetros de distância que estávamos, ele já teria morrido. Ele mencionou que o Descobre o estava monitorando através de sensores implantados em sua coluna e que o permitiu fugir para estabilizar algumas alterações específicas e que acompanharam todo o processo de instabilização. Explicou que esteve sendo monitorado durante todo esse tempo e que agora já estava no ponto de ser inserido na próxima fase. Chorando, ele pediu para eu ser forte e que não havia nada o que fazer, pois o veículo do Descobre estava na porta com os 6 Ibricanes, verdadeiras armas letais que já teriam dado fim em tudo se o comandante-geral de operações não tivesse impedido. Chorando, ele contou que para o Descobre eu era uma contaminação e que por isso ele seria submetido a um processo de lavagem cerebral, onde todas as lembranças que ele tinha de mim seriam apagadas e que ele seria apenas uma máquina de matar como todos os demais Ibricanes, sendo controlados pelo computador central do Descobre. Ele pediu para que eu fosse forte e caso visse outra vez, eu soubesse que ele não passava de um zumbi ambulante. Em outras palavras, ele estaria morto. Ele mencionou que foi dado a ele apenas 10 minutos para se despedir antes que os Ibricanes acabassem com tudo. E diante disso ele me abraçou chorando, me beijou e disse que teria que cumprir o seu destino. O segurei implorando que ele não fizesse aquilo, ao que ele mandou eu me lembrar do que estava em jogo, que era a vida de todas as pessoas que eu amava, e que resistir só estaria condenando a vida do caseiro e de toda a sua família. E diante disso ele partiu. Desesperado, ouvi chegando perto do veículo, de onde saiu 2 soldados que o recebeu. Um homem vestido com roupas militares e portando várias medalhas de condecorações, cuja aparência era de uns 50 anos, que pelo jeito era até mais velho. Porém, esbanjava uma boa forma. Ele voltou-se a mim e disse que eu ainda era muito jovem,
e que teria uma vida toda pela frente para esquecer aquele amor proibido. E depois pediu para eu ver as coisas pelo lado bom, pois eu havia escapado com vida e toda a minha família estava salva pela atitude sensata do agente Bahamut. Aquilo foi marcante para mim. Cheguei a implorar a Deus que me matasse, pois não aguentava mais tanto sofrimento. A sensação de impotência, tristeza, humilhação e fim de tudo que era sufocante. Fiquei um bom tempo jogado ao chão e depois me retirei daquele lugar com destino incerto. Fui para o cemitério Perlatiese e procurei me acalmar. E ao chegar em casa me isolei em meu quarto. E o mais difícil era não ter ninguém para desabafar e ter que fingir que nada havia acontecido. Eu chorei tanto que aparentava que eu estava resfriado, o que de certa forma foi bom, pois eu poderia ficar no meu canto. Eu sonhava e quando acordava, eu delirava de tanto que pensava no Nikolai. E foi quando, numa das minhas vagâncias sem rumo, eu fui surpreendido pelo Dominique. Ele me contou que sentiu que eu não estava bem e decidiu vir a mim. Queria explicar o que aconteceu, mas não tinha forças. E foi quando ele me mordeu e eu senti uma sensação maravilhosa e reconfortante. Tanto que pedi para ele me matar. E foi quando ele afastou a boca do meu pescoço e me mandou não sentir tanto e focar no que era preciso. E depois me fez tomar uma gota do seu sangue e eu vi toda a dificuldade que ele estava passando. O Descob havia atacado vários covis de vampiros e houve várias batalhas, mas muitos noturnos caíram diante dos Ibricanes. Aterrorizados, alguns vampiros desertaram e encontraram a morte diante dos agentes desalmados do Descob. E muitos noturnos fugiram. Mas havia um grupo fiel à verdadeira realeza noturna que apoiava incondicionalmente o meu irmão. Ou melhor, o Stefânio de la Fontier, a quem o meu irmão fingia ser. A Sophie sempre o orientava no que ele deveria fazer. Ela o fazia participar de orgias vampíricas, onde ele se envolvia com várias mulheres. E um fato inusitado foi que a Emily Versailles Fontier, a primeira esposa de Stefânio de la Fontier, havia escapado do massacre aos Fontiers. Ela era uma mulher lindíssima de 1000 anos e estava apaixonada pelo Dominique. Mesmo sabendo que ele não era o seu verdadeiro marido, pois ele, embora a tratasse com muita cortesia diante de todos, a detestava, de modo que nunca superou uma traição conjugal dela, e muito embora tenha se casado 80 vezes depois de ter se casado com ela, e já tivera mais de 1 milhão de amantes, muitas delas mulheres de baixo nível, o Stefânio de la Fontier a mantinha enclausurada numa propriedade o mais distante possível dele. E por 2 séculos a manteve cativa, e se alimentando apenas de animais. Ele mesmo chegou a dizer que nunca mais a tocaria. Assim que a viu e soube que ela era a única sobrevivente de sua esposa, o Dominique não resistiu à beleza dela e a tocou com loucura e desejo, de modo que ela percebeu que ele não era o seu detestável marido. No entanto, ela se encantou pela espantosa semelhança que ele tinha com um perverso monarca e decidiu apoiá-lo. Ela o convenceu a libertar muitos vampiros cativos há séculos, e com isso, ele teve apoio dos seus súditos maravilhados pelo perdão do seu senhor. Quem não gostou nada do aparecimento da Emily foi a Sophie, que de garota número 1 passou a ser apenas uma amante.
mas sendo também uma estrategista muito útil. Graças a isso, ele teve contato com vampiros talentosos e teve ataques bem-sucedidos contra o Descobre. Era uma luta sangrenta e incerta para os noturnos, porém, muitos queriam provar o quanto eram fiéis ao seu soberano. O Dominique tomou uma atitude que surpreendeu a todos. Ele permitiu que quem desejasse abandoná-lo pudesse ir em paz. E sua estranha piedade só motivou noturnos indecisos a apoiá-lo. Porém, os lupinos não queriam nem saber de aproximação deles, e alegavam preferir enfrentar o Descobre e suas novas armas sozinhos, do que se unir aos noturnos, pois em seus termos, nada de noturnos. Porém, uma matilha de canes concordou em ajudar, alegando que enviaram os bichinhos que tanto o Descobre se orgulhavam em ter criado para o inferno. Cheguei a implorar para o Dominique me mudar, mas ele alegou que já bastava os nossos pais terem perdido um filho. E por outro lado, eu era pai, e os meus filhos levariam muito tempo para apoiar os avós. E foi quando 5 vampiros apareceram e, ao nos verem juntos, perguntaram quem era eu. Eles referiram a ele como o senhor Stefânio de la Fontier, ao que ele disse que eu não era ninguém importante, apenas um humano que gostava de oferecer o seu sangue a ele, na esperança de um dia ele me mudar. E diante disso, ele sugeriu que voltassem para o covil de reuniões. E apesar de estar com os sentimentos meio adormecidos pela indução do Dominique, eu continuava preocupado com o Nikolai. Não sentia a dor de antes, e era como se o amor estivesse mais contido. Mas ainda assim, queimava em meu peito. E estava aliviado em ter visto o Dominique, e saber que dentro da medida do possível ele estava bem. Dias depois, o noticiário de médicos e cientistas apareceram mortos e estampou os jornais locais. E eu facilmente deduzi que era o Descobre, eliminando na surdina os profissionais que trabalhavam no projeto Ibricanes. E como se não bastasse, foi noticiado o desaparecimento do cientista, médico e pesquisador Marcel Berrades Lemblance, o que na época imaginei que ele havia sido eliminado pelo próprio Descobre. Por conta disso, fiquei aterrorizado e até paranoico. Passei a ver tudo à minha volta como um grande plano do Descobre. Eu sabia que a minha dor estava adormecida pela indução do Dominique. Contudo, ainda sentia falta do Nikolai, principalmente na intimidade. Continuava recordando dele e imaginando o que poderia ser feito dele. Queria poder resgatá-lo, mas não tinha nem ideia ou por onde começar. O que mais me dava uma sensação de impotência, mesmo que eu não chegasse ao desespero devido à indução feita pelo meu irmão. Dominique, por sua vez, dava um jeito de se encontrar comigo, onde me levava à loucura com a sua maneira intensa de amar, e ao mesmo tempo em que se deliciava com o meu sangue. No momento, era enlouquecedor, inconsequente, proibido e fascinante. Porém, eu sentia a ausência do Nikolai, e como mencionei, o Dominique tinha uma pegada forte e intensa. Contudo, eu estava viciado em fazer troca-troca com o Nikolai, e sentia falta do seu corpo, do seu cheiro, do seu salame e da sua rosquinha rosada e apertadinha, e muito mais de sua maneira de amar. Sem mencionar que o Nikolai me amava por vontade própria, enquanto Dominique me agradava pelo sangue e sentimentos que absorviam de mim e que acabavam o dopando e fazendo experimentar a minha alma por completa. E sempre que eu experimentava um pouco do sangue dele,
Eu via como se deleitava intensamente com as mulheres. Ele sentia prazer comigo, mas não com a mesma intensidade quanto com as mulheres vampiras. Todavia, poderia ao menos me deleitar em saber que o único homem que ele tocou em toda a vida foi eu. Meses se passaram e o meu irmão ora sumia e ora regressava à cidade, sempre me buscando com seu objeto de prazer inusitado, o que me deixava louco e cheio de expectativa e desejo. E foi quando, após um período de sumiço, os noticiários alarmavam sobre um acerto de contas entre mafiosos que estavam aterrorizando Paris. Todavia, eu sabia que era o resultado do confronto do Descobre e os noturnos. E foi quando militares tomaram as ruas durante a noite, e monitorando as ruas, e instituindo toque de recolher em alguns bairros. E apesar da situação de perigo, o governo temia a exposição diante dos turistas e do mundo, o que prejudicaria o faturamento das cidades turísticas. Daí, evitava chamar atenção além do inevitável. Eu precisava obter informações, e daí comecei a vagar pela noite fingindo estar à procura de mulheres, sendo que, na verdade, fazia uma varredura nos bairros menos movimentados e até abandonados em busca do meu irmão. E foi quando me deparei com o Dominique. Ao me ver, ele manifestou um sorriso de canto de boca e pareceu surpreso. Bom garoto, conseguiu me rastrear pelos instintos híbridos da sua mutação? Não tenho tempo para explicar agora, mas eu preciso do seu sangue. Depois eu te recompenso, mas preciso do seu sangue. O Dominique revelou-me mostrando um ferimento de garras no abdômen. Naquele momento me aproximei dele e ofereci o meu pescoço. E logo senti a picada e a sensação de êxtase percorrendo todo o meu ser. E logo ele se afastou e os ferimentos das garras sumiram. Ele então mordeu o pulso e com uma agilidade incrível se aproximou de mim, encostando o ferimento, pedindo que eu bebesse um pouco do seu sangue. Fiquei surpreso e obedeci. E naquele momento eu senti um calor incrível possuindo o meu corpo, e com ele as lembranças do meu irmão sendo transferidas para mim. O vi treinando com a Emily, e logo em seguida eles transaram alucinadamente, e depois o vi numa gruta com ela, onde ela quebrou uma pedra e acessou um esconderijo secreto, de onde retirou um cálice de sangue que ele bebeu. Ela disse que aquilo era o sangue de um vampiro original, um bebê que ela teve no confinamento e que matou, já que não queria dar filhos ao seu maldito marido. Ela explicou que aquele era o segredo da transmutação de um vampiro criado para um vampiro original, e revelou que a maior diferença de um vampiro original para um criado ou um necrovampiro era a capacidade de reprodução, e revelou que agora ele era um original. O Dominique começou a sentir os efeitos do sangue consumido e precisou ser cuidado pela Emily. Algum tempo depois, o vi liderando um ataque contra a base do Descobre. Eram muitos flashes passando, entre eles o de uma sala com várias espécies de cápsulas de vidro, onde eram gerados clones adultos de Ibricanes. Vi o meu irmão pressionando um cientista, que revelou que aquela sala era um uterério, ou seja, um lugar onde os clones já adultos dos 7 soldados Ibricanes eram gerados. E com isso, eu descobri que Nikolai, assim como todos os envolvidos no teste, estavam mortos. Porém, o material genético deles estavam servindo ao propósito do Descobre. A Sophie
e os demais noturnos começaram a quebrar as cápsulas. Alguns experimentos estavam a ponto de romper a cápsula gestionárias e assumiram a forma de monstros lupinos, partindo furiosos contra os noturnos. E foi quando a Sophie foi morta por uma das experiências ensandecida. Não só ela, mas vários noturnos. Contudo, a matilha de Canes do Inferno, liderada por Atuane Pascoaletti, chegou em socorro dos noturnos, alegando que aquelas aberrações ficariam por conta deles, já que se identificavam com lupinos e eles mostrariam que eram os lupinos de verdade. Eu vi o meu irmão chegando numa sala com espécie de zumbis. Eram as cobaias mal transitadas. Essas eram mais fracas e os noturnos davam conta. Eu vi o Dominique e a Emily chegando em uma sala guardada por muitos agentes do Descob. E nessa sala haviam 9 ataúdes de vidro com 9 corpos congelados. Apenas um era o de uma mulher. E pela visão do Dominique, eu vi que era um dos corpos que era o do Nikolai. Então, os 6 outros corpos eram das cobaias Ibricanes. Percebia isso pelo fato dos ataúdes estarem bem próximos. Contudo, chamava a atenção o casal que ficava acima deles. E foi quando surgiram 2 noturnos a serviço do Descob. Um era albino e se chamava Alexander Sokolov. E o outro, ninguém menos que o Abraham Winchester, o líder da família Winchester. Um maldito traidor que almejava a liderança dos noturnos há séculos e que criou a rachadura entre os noturnos, aliando-se ao Descob. A Emily perguntou quem eram aquelas cobaias já sem vida, mantidas nas cápsulas de congelamento, ao que o Alexander informou que eram os originais dos Ibricanes. E o casal era o agente Fernando, um dos mais qualificados agentes do Descob, e também conhecido como Indivíduo 1, e como Loupe Garou do Paraná. Ele mencionou que o tal Fernando foi um agente brilhante por quase 2 décadas e trabalhou para o Descob, desvendando a atuação de lupinos em catacumbas secretas em Paris, onde lupinos davam festas em lugares aleatórios com acessos a elas, apenas para levar os convidados humanos para catacumbas e lá se alimentarem à vontade e sem chamar atenção. Completou dizendo que graças à mordida da lupina que estava ao lado dele, cujo nome era Cynthia, e algumas substâncias ministradas pelo Descob, o Fernando se tornou o primeiro Ibricane, uma arma fascinante e com capacidades incríveis para eliminar lupinos. Revelou que o casal Cynthia e Fernando eliminou os lupinos denominados Garous que atuavam em Paris. Contudo, o impressionante em tudo isso foi que os membros da família da Cynthia eram todos envolvidos na matilha criminosa. E por lealdade ao Descob, ela matou até o pai dela, que era o líder da Alcateia. E com isso, o Descob viu neles um talento fenomenal. Entretanto, vieram as pesquisas para aperfeiçoamento de soldados no nível Ibricanes, e os 2 serviram muito melhor como cobaias. Alexander gargalhava acariciando os 2 prismas, e depois concluiu que graças ao sacrifício deles, foram criados os 7 primeiros Ibricanes, e os apresentou como Asmodeus, Valak, Leviatã, Belfergo, Akeman, Agares e o fujão Bahamut. E naquele momento, eu vi que o Bahamut era o Nikolai. Aquilo me causou uma grande dor, e de fato ele estava morto. Logo em seguida,
os 4 vampiros começaram a brigar enfurecidamente. E pouco depois, Pierre Defort, o irmão da Sophie, chegou na sala furioso, juntamente com a Camille e o Sebastian. E era visível o quanto Pierre estava transpassado de raiva pela morte da Sophie. Ele surpreendeu Alexander, saltando para cima dele enquanto ele estava distraído brigando com a Emily, e o matou. Naquele momento, um alarme soou, e eis que surgiu 2 mapinguaris e uma mulher que se transformou da cintura para baixo em uma serpente gigantesca. E com isso, Abraham aproveitou para fugir. O Sebastian pediu para o Dominique não deixá-lo escapar e informou que eles dariam conta dessas experiências macabras. Dominique alcançou Abraham e eis que se deparou com Frank Hawks Vivier, o comandante-geral da operação do Descobre. O meu irmão partiu para cima dos dois e acertou um soco em Franklin Hawks Vivier, e este foi jogado contra a parede. Contudo, se recuperou e disse para o Abraham que não tinha muito tempo, e para ele resolver o problema com o meu irmão de uma vez por todas e acompanhá-lo, já que aquela instalação seria anulada de uma vez por todas. Abraham Winchester concordou e avançou sobre Dominique, e ele ficou intrigado com o quanto meu irmão estava ágil e forte. E com algum tempo que eles brigavam mortalmente, surgiram alguns necrovampiros, e estes partiram para cima do Dominique. E foi quando houve um abalo na instalação e um alarme começou a soar. E foi quando Abraham Winchester aproveitou o ataque dos outros vampiros ao meu irmão e comentou que foi um prazer conhecê-lo, mas que tudo acabaria ali. E diante disso, o covarde fugiu, e logo um gás foi liberado em todo lugar, e em pouco tempo ocorreu uma explosão que começou a se propagar, destruindo tudo. Rapidamente, o meu irmão eliminou os vampiros inferiores e correu para escapar. Tudo estava muito confuso. O Pierre surgiu por uma porta, puxando o meu irmão e fechando a porta. Apavorado, ele corria alegando que tudo aquilo ia ser destruído, mas que o Sebastian havia encontrado uma saída. Algum tempo depois, a Camille aparece alegando que toda a alcateia de Cannes estava morta, mas que aparentemente derrubaram todos os Ibricanes. E no momento posterior, o Pierre, já ferido, juntamente com Camille, empurravam a porta de aço no estilo porta de cofre de banco e gritavam para o Dominique e a Emily se salvarem. Lógico que se referiram ao Dominique como o Sr. Stefânio. O Sebastian ajudava o meu irmão e a Emily a saírem por uma catacumba. E pouco tempo depois, os 3 estavam no galpão. E foi quando um Ibricane de pelos prateados surgiu como se estivesse os aguardando. Desesperado, o Sebastian os mandou saírem dali e pensar nos vários noturnos que precisavam da liderança da família Delafontier. E em seguida, o Sebastian partiu para enfrentar o monstro. A Emily, apavorada, incentivava o meu irmão a correr, e algum tempo depois, uma densa fumaça tomou conta da rua onde estava localizado o galpão. Um leve tremor foi percebido, e pelo jeito, tudo havia sido destruído pela explosão. O meu irmão se viu sozinho sem a Emily, e tudo parecia muito confuso. E ele nem sabia qual foi o momento que ela havia se separado dele. Porém, o que mais se repetia em sua mente era o sacrifício de todos para que ele escapasse e reunisse os noturnos para o combate ao Descobre. E foi quando chegou à rua deserta onde nos encontramos. E surpreendentemente percebeu que estava ferido no abdômen. Ele não tinha a menor ideia de quando
ou como aquilo aconteceu, mas o ferimento ardia muito e não cicatrizava. O meu irmão estava próximo a mim, só esperando que eu voltasse do transe de apreciar as memórias dele. E diante disso, ele revelou que havia me mudado. E agora eu não era mais um simples humano, e sim um híbridos, um ser metade humano e metade vampiro. Contudo, me pediu para não me preocupar, pois eu não teria apetite por sangue. Embora a minha força, agilidade, visão e percepção nunca mais seria a mesma. Entretanto, havia um pequeno incômodo. Eu não poderia ser vegetariano e muito menos vegano. Caso contrário, correria risco de morte, uma vez que apenas carne e os seus derivados conseguiam atender todas as minhas necessidades nutricionais. Ele explicou que diante de um vampiro eu não tinha qualquer vantagem, a não ser de se expor ao sol. E fora isso, a minha vida se estenderia no máximo ao dobro de vida que eu teria como humano, uma vez que o meu envelhecimento seria retardado em 2 anos. Sendo assim, ao completar 60 anos, eu gozaria da aparência e vigor dos 30 anos. E aos 100 anos, eu teria a aparência e vigor de 50. Porém, envelheceria e morreria. Dominique contou que em 3 dias eu completaria toda a mudança. Mas o melhor era que estaríamos ligados, de modo que poderíamos mandar mensagem um para o outro, apenas com a conexão das nossas almas. Ele pediu para eu me cuidar e cuidar de nossa família, e já se preparava para se retirar, quando um rosnado sinistro se apresentou. Nos voltamos para a direção do barulho e nos deparamos com um monstro lupino de aproximadamente 2,5 metros de altura, olhos brancos, pelos cinzas e uma mistura de gorila e cão com a expressão de puro ódio. Pelas lembranças que obtive do Dominique, aquele era um Ibricane. E naquele momento, o meu irmão me deu um empurrão e eu só senti o vento passando. Não cheguei nem a ver o momento que a fera passou por mim atacando o Dominique. Eles se moviam com tanta velocidade que não dava nem para acompanhar. Só sei que o duelo era feroz, e logo meu irmão foi arremessado ao chão e caiu ferido, se estremecendo. A fera, rosnando com ódio e com as garras sujas de sangue, estava focado nele. A fera, percebendo que ele estava praticamente neutralizado, começou a caminhar na direção dele sem pressa. E naquele momento, eu só queria proteger o Dominique, e corri para a frente daquele ser tenebroso com um pedaço de pau. Eu comecei a bater nele, mandando que ele deixasse o meu irmão em paz. A fera, com uma patada, quebrou o pau e rosnou para mim. O Dominique implorava que eu fosse embora, ao que eu corri para junto dele e levei o meu braço à sua boca. O Dominique me mordeu e começou a chupar o meu sangue. E com isso, os seus ferimentos cicatrizaram, e naquele momento Sebastian surgiu golpeando o monstro. E logo em seguida apareceu um vampiro vestido com roupas antigas e num porte imponente. Ele era o Abram Winchester, que gritou: "Isso mesmo, Bahamut! Acabe com esses insolentes!" E quando eu ouvi a palavra Bahamut, eu me lembrei que aquele era o Nikolai, ou pelo menos um clone dele. E diante disso eu corri para sua frente e comecei a pedir: "Nikolai, por favor, Nikolai, não faça isso! Sou eu, o Vitor!" Naquele instante, eu procurei fitar o rosto daquele ser buscando alguma reação humana. Todavia, ele continuou rosnando e eu fiquei insistindo para ele lembrar. E se não fosse a agilidade do Dominique, eu estaria morto. O Sebastian não teve a mesma sorte, pois foi atingido no pescoço e teve a cabeça decepada. O ser o despedaçou
e o devorava ferozmente. Aquela cena foi monstruosa e apavorante, e o Dominique pediu para que eu saísse dali. Naquele momento, eu corri até a minha motocicleta e montei, já acionando em direção do Ibricane. O Dominique me tirou da moto a tempo e o veículo bateu em cheio no monstro. Contudo, apesar do impacto ter retirado o sangue, o monstro conteve o veículo e o arremessou em nossa direção. O Dominique mais uma vez me salvou, mas o monstro nos atingiu numa velocidade impressionante com seus braços, e a pancada causou uma dor terrível. E foi quando o monstro me agarrou e começou a me erguer. E naquele momento meu irmão o atacava com desespero. Entretanto, ele parecia anestesiado e focado em mim. Pedi para o Dominique fugir, e diante disso, o Abraham gritou para o Behemoth parar de perder o tempo com o humano idiota escravizado e acabar com o maldito Stefânio. Desesperado e chamando aquele monstro de Nikolai, eu disse que eu era quem deveria morrer por não tê-lo protegido. E naquele momento o monstro mudou a cor dos olhos para vermelho e pareceu confuso. De uma maneira estranha, a enorme cabeça dele se distorceu e eu vi o rosto do Nikolai, que com uma voz demoníaca mencionou meu nome. E assim, o Abraham, assustado, perguntou se ele estava ficando louco, e que as ordens eram para matar os noturnos rebeldes. Diante disso, o Nikolai me colocou no chão e, voltando-se ao Abraham, alegou que ele estava enganado. As ordens eram para matar todos os noturnos e lupinos sem exceção. E num rápido movimento, ele já estava diante de Abraham e com a cabeça transmutada no lupino o devorando. Enquanto o noturno surpreendido soltava gritos de dor e pavor. Naquele momento, Emily apareceu, saltando para próximo do Dominique. E o enorme corpo do Nikolai começou a murchar até que ele adquiriu a forma humana. Era o Nikolai. Sem dúvidas, era ele completamente despido. Ele voltou-se a mim e diante disso, eu pedi para o Dominique aproveitar a oportunidade. Eu não falei pela boca, mas pelo pensamento. Ao que surpreendente, ele compreendeu. Emily e ele partiram, enquanto Nikolai confuso me olhava, até que ele comentou: "Eu tenho uma mensagem para você, Victor. Não sou Nikolai, mas se tem algo indiscutível no DNA dele, é que ele te ama. Daí, todos os clones gerados a partir do material dele lhe terá como um ponto fraco, e por isso você também se tornou um alvo de extermínio. Existem agentes humanos à tua procura para eliminá-lo. Eles têm ordens expressas para não envolver a tua família. Contudo, você é um perigo às operações vindouras, pois é uma contaminação em toda a linhagem Ibricane e Behemoth. Eu descobre não faz ideia como isso aconteceu ou como evitar isso, mas você é o único ser que consegue despertar a memória do Nikolai em todos nós, e por isso preciso me autodestruir. Eu implorei para que ele não fizesse aquilo me aproximando dele. Porém, ele enfiou a garra transmutada no peito esquerdo. Ele queria se matar, e eu o implorando que não fizesse aquilo. Bem, o certo foi que o convenci. E ele se tornou meu amante e protetor pessoal. E com o tempo, os meus instintos híbridos se manifestaram, o que foi maravilhoso, pois pude amá-lo e transar loucamente com ele. Surpreendentemente até nisso, ele era igual ao original. Contudo, nem tudo é maravilha. O Nikolai, embora se alimentasse com comidas humanas, necessitava de sangue lupino para se manter vivo. O que conseguiu através de 2 experiências lupinas mal sucedidas que ele encontrou vagando pelas ruas.
e decidiu adotar e proteger, as mantendo escondidas no galpão secreto, que eram as quimeras, que são adestradas e totalmente submissas a ele. Mas essa é outra história, que se puder estarei revelando para o canal. Por fim, a luta contra o Discob continua e toda ajuda é bem-vinda. Agradeço ao Elite Oculta pela oportunidade e boa noite a todos.